O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Reverendíssimo Diácono Arildo, caro seminarista, amados filhos, celebramos hoje o Domingo da Misericórdia. Celebramos o mistério de um Deus que se apresenta como Deus de misericórdia na nossa vida. E nos é dado nesse domingo uma palavra já muito conhecida por nós, esse evangelho da profissão de fé do apóstolo Tomé. Mas me parece, meus filhos, que justamente por ser essa uma palavra conhecida, nós não percebemos como deveríamos, que ainda não entendemos direito essa palavra e o que ela significa na nossa vida. O que essa palavra que nos é dada tem a dizer sobre nós e para nós. Muitos de nós, no entendimento superficial dessa palavra, até acabamos usando ela de forma jocosa para podermos desmerecer um pouquinho São Tomé. É só ver. Quem de nós já não disse para o outro, né? Eu sou que nem Tomé, eu tenho que ver para crer. Não disse de si ou não disse sobre o outro? E aí vamos malhando o apóstolo, né? A gente quase que tira o São Tomé do nicho dele de santo e fala assim, olha, eu acreditei sem ver. O senhor é santo, mas eu acreditei sem ver. Né? Nisso aí eu ganhei o senhor. Só que isso é a prova cabal de que ainda não acreditamos, porque se tivéssemos acreditado, não olharíamos para essa palavra com esse olhar deveras orgulhoso muitas vezes. Não olharíamos para essa palavra como fonte de orgulho, mas como um espaço privilegiado no qual Deus nos fala. Porque o que é Tomé? Senão a voz e, mais do que isso, a manifestação concreta do anseio que eu e você trazemos dentro do coração. De querer acreditar em Deus e ver que, apesar de querermos, muitas vezes não conseguimos. E por isso eu digo, ainda não entendemos essa palavra. E da mesma forma que não entendemos essa palavra, não entendemos ainda o que é o mistério da misericórdia de Deus. Mas tal qual essa palavra, como pensamos que entendemos e sabemos o que é a misericórdia, não acolhemos de fato esse dom. E como não o acolhemos, não permitimos que ele na nossa vida produza o que ele poderia. Mais do que isso, o que ele deveria produzir. Fazemos da misericórdia uma coisa aguada, quase que uma bengala e uma desculpa para não mudarmos de vida. Não, eu tenho que mudar, mas Deus é misericordioso. Ele sabe que a carne é fraca, um dia eu mudo. Tudo bem. É verdade que Deus é misericordioso. É verdade que há concupiscência que nos torna fracos. É verdade que o processo de mudança, mesmo vivido à luz da graça, não é imediato, ele tem um tempo. Tudo isso é verdade. Eu só não entendo, no meio dessas verdades, quem contou para vocês que o pecado virou vitamina para a carne fraca. Porque é a única coisa que não bate nessa lógica. A misericórdia de Deus não pode ser uma bengala para eu viver a vida sem me empenhar para mudar. Até porque, todas as vezes que Jesus manifestou a sua misericórdia aos pecadores, ele disse, vá e não tornes a pecar. Eu não te condeno, mas vai e não volta a pecar. Não passou a mão na cabeça de ninguém. E por isso eu digo, não entendemos o que é a misericórdia. E porque não entendemos, vivemos mal esse mistério. O termo misericórdia
E aqui a palavra nos ajuda. É um termo que vem do hebraico. O grego não tinha a princípio esse vocábulo. Depois construiu com o advento do cristianismo. Traduziu esse vocábulo. E nós acabamos interpretando misericórdia muito mais aos moldes gregos do que aos moldes semíticos hebraicos, que é da onde vem a palavra. O termo grego vai dizer, misericórdia é um amor que sente com, é um amor compassivo, é um amor que extrapola na generosidade, uma coisa muito bonita, mas etérea. A palavra misericórdia no termo hebraico é para determinar um amor de entranhas. E a visão é essa mesma, crua, para que a gente entenda como que ele é. Uma coisa entranhada dentro de nós, que você sente. Aqui os mais antigos já devem, quando tinham ali aquela coisa que a gente chamava de congestão, aquela coisa que você vai sentindo dentro de você. A misericórdia é quase isso, um amor entranhado. Ele não é essa coisa aguada. Uma boa imagem para o amor de misericórdia, e também é uma aplicação, é o amor presente na gestação. Uma mulher grávida é algo muito bonito e um processo muito amoroso, mas medicamente falando é um processo muito complexo. Eu me recordo, certa vez eu estava num debate sobre o aborto, participando ali na plateia, foi num evento promovido pela UF, então para que vocês vejam que não foi coisa assim, porque foi coisa da igreja, não, nem era. Nós fomos porque tinha um padre lá representando a igreja, mas ali eram professores da própria faculdade. E dentre eles havia uma profissional da área da saúde, já professora da faculdade ali de enfermagem, era médica também. E ela falando, tecnicamente sobre o aborto, sobre as suas consequências para a mulher. E antes dela teve alguns palestrantes que falaram. E ela falou assim, olha, eu não sou religiosa, ela mesma já confessou, eu não sou religiosa, eu não professo religião. Mas na minha experiência de 40 anos de medicina, eu acho difícil lidar com o argumento que fala que é defender o aborto por gravidez de risco. Porque em 40 anos de medicina, dizia ela, eu não encontrei ninguém que me prove uma gravidez que não seja de risco. É só você olhar como fica a pressão de uma mulher grávida. Quem que vai olhar a pressão de uma mulher grávida não vai falar que aquilo é de alto risco? Independente dos outros fatores. E vejam, isso não deixa de tornar o amor materno e todo o processo lindo. Mas é um processo que compromete. É um processo de entranhas. Que compromete, que exige seriedade, que abre margem para riscos, para se ferir. E aí eu olho para a misericórdia como esse amor, e olho para a compreensão aguada que eu tenho de misericórdia, e eu não posso esperar que essa compreensão aguada, que eu uso como bengala para não mudar de vida, mude alguma coisa na minha existência. Não tem como mudar. E por isso eu continuo preso em tantos pecados e erros. Porque eu não estou fazendo com Deus uma experiência de misericórdia como quem faz a experiência de um amor que compromete, de um amor de entranhas. Eu estou fazendo a experiência com Deus como, com perdão da palavra, um lance temporário. Minha gente, a gente só negocia com aquilo que a gente não é comprometido. Porque a gente sabe no fundo que não vai afetar a nossa vida. Aí a gente negocia. Aí a gente leva a moda Bangu, como diria o povo, no popular. Porque no fundo aquilo não vai me afetar. Eu sei que se a coisa ficar muito feia, eu tiro aquilo da minha vida. E é triste ver
como muitas vezes nós conduzimos a nossa relação com Deus, e pior ainda, com a misericórdia de Deus, nesse estilo. Algo que eu não me comprometo. Se me for agradável, eu vivo. Se não, porta da rua, serventia da casa da minha vida. E essa não é a experiência da misericórdia. Porque a experiência da misericórdia é sempre uma experiência de um amor que perdoa, mas também que ensina. Que compromete a vida. Desse amor visceral. Desse amor que é vivido em perdão, em compromisso e em verdade. Porque senão, se faltar qualquer coisa disso, não é amor, é mentira conveniente. Isso é a misericórdia. E é na posse dessa compreensão que eu tenho que visitar essa palavra para aí sim entender o que esse evangelho quer nos dizer. Olha o que esse evangelho vai nos dizer à luz dessa compreensão. Olha o que ele está nos ensinando e nos mostrando. Primeiro ele vai dizer: os discípulos estavam trancados por causa do medo. E Jesus se coloca no meio deles e diz: a paz esteja convosco. E como eu e você hoje, se entendermos de fato a misericórdia, devemos também pedir ao Senhor que está no nosso meio: pronuncia, Senhor, sobre nós a tua paz, o teu shalom. Porque não é uma paz qualquer, é o shalom de Deus, é a paz de Deus. E essa paz muda tudo. Essa paz me tira da paralisia que o medo me coloca. E é essa paz que Jesus vem anunciar àqueles 10 em primeiro. Aqueles 10 que estavam assustados, aqueles 10 que estavam paralisados pelo medo, mas também aqueles 10 que tinham abandonado o Senhor. E esse Senhor se coloca no meio deles para sanar todo o medo, dar-lhes a paz, e com a paz, o perdão e o amor que não pediram, mas que o Senhor dá. Porque é um Deus que ama com misericórdia. E dar a eles o dom do Espírito. É isso que o Senhor vem realizar. Mas um não estava naquele grupo. Tomé chegou atrasado para esse encontro. Mas se é verdade que Tomé se atrasou para o encontro na ordem do tempo, ele foi o que se adiantou na ordem da graça. Porque Tomé, diante da fala dos seus irmãos, não mentiu para si mesmo. Tomé disse para eles a sua verdade. Se eu não ver o Senhor, se eu não colocar a minha mão na marca dos pregos, se eu não tocar o seu lado aberto pela lança, eu não vou acreditar. E não é porque eu não acredito em vocês, mas é porque eu não vou dar conta de acreditar. Tomé não quis mentir para si mesmo, porque já tinha feito a experiência de abandonar Jesus, e se conhecendo sabia: se eu não ver o Senhor, se eu disser que eu acredito nisso, e acredito, daqui para frente, quando a coisa apertar, eu vou abandonar o Senhor de novo. E porque se conhecia, Tomé disse: eu preciso ver o Senhor. Não basta o testemunho de vocês. Eu tenho que fazer a minha experiência com Deus, porque senão, quando a coisa apertar de novo, eu vou abandonar o Senhor. E por isso eu digo, Tomé chegou atrasado no tempo, mas na graça se adiantou, porque na coragem de dizer a sua verdade, ele não só acolheu a misericórdia, mas permitiu que essa misericórdia realizasse frutos nele. E por isso, ao contrário de todos os outros, quando recebeu a paz e o Espírito,
fez o que nenhum dos outros 10 fez. Professou com firmeza a profissão de fé mais bonita que nós temos. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio. Professou de forma mais bonita, mais adiantada e mais completa do que os outros, porque teve coragem de dizer a sua verdade. E a gente olha para Tomé e o critica. Ah, mas ele foi incrédulo. Tomé foi fiel consigo mesmo. Ele sabia que não é porque ele não acreditava, mas por causa dele, se não visse o Senhor, não ia ser o suficiente. Tomé foi fiel à sua verdade. Não fingiu que nada não aconteceu, mas expôs a chaga do seu coração. E ouso dizer, chaga que talvez aqueles 10 não tiveram coragem de expor. Porque todos os 10 fugiram também, igual Tomás. Igual Tomé, todos os 10 fugiram. Ah, padre, mas São João depois voltou e estava lá aos pés da cruz. Eu, Padre Mateus, ouso dizer, claro que posso estar errado, mas acredito que não. João só estava lá porque a Virgem Maria estava. Porque igual criança que fez besteira, quando percebeu o que fez, que tinha abandonado o Senhor, correu para o pé da mãe. Igual criança, quando faz bobagem, fica rodeando os pais. Agora o que eu faço para consertar que eu já não sei? E por isso que estava aos pés da cruz. Se Maria tivesse ficado em casa, se Jesus tivesse dito a Maria, minha mãe, não vá, não precisa passar por isso, porque a senhora sabe que a promessa de Deus não termina com a cruz, e ela sabia, João não teria aparecido lá. João não teria dado as caras na crucifixão. Então foi lá por causa da Virgem, como criança que rodeia os pais porque sabe que fez coisa errada. E só por isso. Mas também ele abandonou o Senhor. Tomé não escondeu essa chaga aberta. Senhor, eu te abandonei mais uma vez. Mas trouxe para fora na sua incredulidade. E trouxe para fora, meus irmãos, porque sendo verdadeiro, muitas vezes deve ter experimentado o amor de Jesus. E sabia, o Senhor quando aparecer saberá me amando, me perdoar. Porque o amor comporta isso. O servo de Deus, Padre Léo, vai nos dizer, ninguém pode dizer ao outro eu te amo, se é incapaz de dizer eu te perdoo. Ninguém pode dizer que ama, se não pode perdoar. Você só pode dizer que ama quem você pode perdoar. Porque senão você está tentando amar, mas você ainda não ama. Porque é assim. O amor de verdade comporta, infelizmente, ser ferido. Comporta. E como nos fere? E aqui eu falo de feridas de verdade. Daqueles que nos amam. Porque nos nossos tempos, e é claro, somos filhos dos nossos tempos, é comum que a gente tenha a volta e meia de dizer, eu estou ferido porque alguém fez isso, alguém fez aquilo, mas minha gente, se a gente parar para pensar com um pouquinho de lógica, pessoas que não nos amam, que não nos conhecem, não podem ter esse poder de nos ferir se nós não damos a eles. Então não é que eu estou ferido, é que eu estou com o meu orgulho ferido. É outro processo, é outra coisa que eu tenho que trabalhar. Mas o primeiro passo para eu entender isso é que isso não é uma ferida de verdade. Eu não posso comparar isso às feridas que eu tenho na relação com as pessoas que eu amo. São coisas diferentes, também precisam ser trabalhadas, mas é outro processo, é outro caminho. Para orgulho ferido, uma boa dose de humildade e de realidade, para nos ajudar a botar no lugar. Ah, porque fulano não valorizou o que eu fiz. Bom, então eu tenho que olhar e falar assim, eu fiz o melhor que pude? Fiz.
Fiz o que me cabia, fiz. Então eu não posso fazer nada por fulano, porque tudo que eu tinha que fazer eu fiz. Ah, não fiz, faltou alguma coisa. Poxa, então da próxima vez vou tentar fazer melhor, para fazer tudo o que eu tenho. E nos dois casos eu não posso deixar a pessoa me ferir. Não, fulano olhou para minha cara estranha, porque minha cara tá torta de sei lá. Bom, dá uma olhadinha no espelho antes de sair brigando com Deus e o mundo. Talvez na pressa para você sair de casa, a cara ficou um pouquinho torta. Acordou lá em cima da hora, foi correr para não se atrasar, a cara está meio tortinha mesmo. Sabe? Para essas coisas, uma dose de humildade, de realidade, para nos ajudar a equilibrar. E não dar importância àquilo que não deve ter mais importância do que o necessário. Mas há feridas verdadeiras que estão para além do nosso controle. Sim. E essas são causadas na sua totalidade por aqueles que nos amam. Porque quem me ama sabe exatamente onde bater para doer. Mesmo que faça sem querer. Não estou dizendo que faz porque é mal, não. Faz até sem perceber, mas sempre bate onde dói. É igual, e aqui na nossa região a gente sabe isso, né? Aquela experiência, às vezes está queimado de praia, ali o ombro, o braço, todo mundo vem falar e parece que só acerta o braço que está machucado, né? É a mesma experiência. Toda vez que fere, acerta onde dói. Acerta onde dói. E repito, não faz porque é mal. Às vezes faz até sem perceber. Mas faz. E aí o desafio de perdoar e amar. Claro, buscar solucionar isso. Mas necessariamente perdoar para amar. É só olhar a vida de vocês, gente. Quem é casado aqui, provavelmente as maiores feridas que você tem, quem te causou foi seu marido ou sua mulher. Sem perceber, mas causou. Quem é pai e mãe aqui, provavelmente as maiores marcas de feridas que tem nos seus filhos foram causadas por você, mesmo que sem perceber. Porque eu repito, não é por maldade, às vezes a gente fere o outro sem perceber. E o contrário também é verdadeiro. Por isso a necessidade de entender que ninguém pode dizer eu te amo se não consegue dizer eu te perdoo, porque uma coisa depende da outra. E isso é o que define com mais especialidade, com mais força, com mais especificidade, o que é o amor de misericórdia. Esse amor que compromete, que perdoa, que acolhe, mas que convida também à mudança, que corrige também. E é porque experimentava esse amor e experimentou no processo com Jesus que Tomé não teve dúvida. Senhor, eu não vou mentir, eu não vou dizer que acredito se eu trago essa chaga no meu coração. E como eu queria hoje que experimentando a misericórdia, eu e você tivéssemos essa coragem de nos voltarmos para Deus e dizer, Senhor, eu quero acreditar, mas eu ainda não consigo. Senhor, eu quero ter esperança, mas eu não consigo. Senhor, eu quero diante desse problema crer que vai dar tudo certo, mas eu não consigo. Senhor, eu quero mudar de vida, mas eu não consigo. Senhor, eu quero ser diferente. Eu sei que eu tenho que ser, mas eu não tenho conseguido. Para permitir aí sim que a misericórdia de Deus trabalhe em nós. E que essa misericórdia bem entendida e acolhida nos leve a pedir os dons superiores. E dentre eles, o primeiro de todos, a fé. A fé que certamente, quando acolhida,
nos fará viver na misericórdia e de misericórdia. Porque ninguém pode se abrir ao amor do Senhor se não crê no Senhor. Queira Deus que hoje sejamos tocados pelo Senhor que nos visita, como foi Tomé, para nos abrirmos à sua misericórdia e falarmos para Ele da verdade das nossas chagas, para em misericórdia fazermos do Senhor, como nos ensinava o salmista, o nosso refúgio, para saborearmos a sua bondade e cantarmos que eterna é a sua misericórdia, com a nossa vida vivida na misericórdia. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador.